De fato, a primavera havia chegado. Com isso, eu acho que eu já posso contar a história para vocês, a novel do Kakashi, O Relâmpago sobre o Céu Gélido. E, cara, é bem legal. Então vem comigo ver o que acontece nessa novelzinha. Primeiramente, essa novel originalmente foi lançada em 2015 e só veio aqui pro Brasil em 2020, junto com o resto, né, das novels que eu pretendo trazer aqui pro canal. Os personagens são do Masashi Kishimoto, mas a história em si ficou a mando do Akira Higashiyama. Não sei se é uma mulher ou um homem, acho que é um homem. O homem está aqui, né? Na orelhinha tem todas as informações, tanto do Masashi quanto do cara que escreveu essa novel, e ela é considerada um romance. Bem rápida de ser lida, é uma leitura mais infantil, e eu acho que eu acabei pegando esse gostinho de leitura infantil, porque ela não carrega muitas informações assim detalhadas, mas você entende o que está acontecendo, porque você já conhece os personagens. Alguns personagens que não são recorrentes na história original, na história do mangá, do anime, e que você precisa imaginar, como por exemplo, esses três carinhas aqui, que a gente não sabe como eles são, porque simplesmente a novel acha melhor não falar sobre o aspecto físico deles, a não ser que uma é uma mulher de 40 anos, uma quarentona, o cara que é um pouco mais velho e o meio que chefe deles, que é um cara meio engraçadinho, assim, meio esquisito. Mas fora isso, a gente não tem nada de como essas pessoas são. Em termos de história, o resto me agrada e não me incomoda, então, ok. Quanto o formato físico também é muito bom. A única coisa que eu não gostei foi que ele tem esse aspecto de degradê, não sei se vai aparecer muito bem no vídeo, mas aqui parece granulado e aqui fica mais escuro. Dá um aspecto de que faltou tinta. Eu acho que nas trocas de capítulo isso aparece mais nítido. Tá vendo que aqui tá mais escuro do que aqui? Parece uma falta de tinta, mas aí eu percebi que isso acontece em todos, então eu acho que é um jeito, uma espessura aí para dizer que isso é um papel diferenciado, que não faz sentido, porque não é. Isso é a novel é dividida em 14 capítulos. Eu não sei se era necessário, porque não tem uma troca tão constante de tempo quanto tem na novel da Sakura ou na novel do The Last. Aqui as coisas fluem tão normal que eu não sei porque tem essas trocas tão rápidas de capítulo em capítulos tipo que são 5 páginas, né, sabe, ó, entre os 66, 70, 75, são pouquíssimas páginas. Mas isso não ocorre em todos os capítulos. Tem capítulos mais longos, são um pouquinho maiores, né? Mas ainda assim, eu acho que são muitos capítulos, que são 125 páginas, né? E aí, todo capítulo tem essa troca e às vezes consome um espaço absurdo. Olha, tem um capítulo de nenhuma página, que ele termina aqui e já vem 5. Não entendi é por que diabos tem o Naruto aqui como personagem recorrente, se ele aparece menos do que o Sai. O Sai literalmente tá em umas partes muito mais importantes que o Naruto, e o Naruto tá aqui e o Sai não. Então não entendi se isso vem do original, provavelmente sim, mas pra mim não faz sentido nenhum, porque o Naruto só tem grande importância no prólogo. E assim, não é nem muita, tá? Mas enfim, Meiji, a gente quer saber da história. O que acontece nessa novel? Tá ligado em Boruto ou até mesmo em Naruto, a gente sabe que no final o Kakashi vai ser o próximo Hokage, o sexto Hokage. Só que passou 1 ano e meio depois da Quarta Guerra Ninja e ele ainda não tinha subido ao posto. Apesar dele ser um dos que mais ficaram no posto, a gente fica pensando que a Tsunade ficou tipo 5, 10 anos. Mas na verdade quem ficou 10 anos foi o Kakashi, a Tsunade ficou no máximo 5. Vou falar que é o meu personagem favorito, mas em 10 anos ele foi muito mais do que a Tsunade em 5, né? Ah, mas tinha a Katsuki. Não quero saber disso.
outros tempos e foi muito mais evoluído. Porque assim, depois da Quarta Guerra, a gente pensa que todos os países se juntaram, então vai estar perfeito, uma maravilha, acabou a guerra. Mas na verdade, não foi isso. E é o que nos mostra nesse prólogo. Acontece que o Naruto e o Sai vão atrás de um tal de Garyo, que ele é simpatizante com pensamentos do Madara e ele estava sendo assim um eterno pé no saco e estava juntando uma galera para ir contra todo o sistema que a Folha estava suando para continuar. Esse cara é do País das Ondas, ou melhor, o País das Ondas meio que virou um refúgio para renegados, ninjas, que não tinham uma vila oculta para voltar, né? Porque vocês sabem que existem os países, os cinco principais, né? Existem mais, mas os 5 principais têm uma vila oculta que são onde são criados os ninjas e tudo mais. E as pessoas que são expulsas dessas vilas viram renegados. E aí elas não têm para onde ir a não ser serem normais ou, sei lá, fazer uns bicos de assassinato, coisa assim. Só que esses ideais estavam sendo um pouco meio pesados, porque eles basicamente eram armamentistas e, tipo assim, não no bom sentido. Era algo muito mais forçado, né? Queria implementar algo mais Madara de ser. E os dois, Sai e Naruto, foram enviados para capturar esse cara, né? O Garyo, e botar ele na prisão, pelo menos para parar, dar uma diminuída nessa revolta toda. E ali eles encontram um ninja mascarado com um símbolo de gancho na máscara, bem no estilo de Ambu, só que ele tinha também uma Kekkei Genkai que é igual a do Haku, igual o estilo gelo, né? Mas aí esse estilo gelo é muito abrangente, eu acho. Talvez seja o maior problema narrativo dessa história é que ela vai exigir que você entenda o que aconteceu no Castelo Ozuki, que é o filme de 2011, que é Prisão de Sangue, caso você não tenha assistido. Brevemente, é uma prisão onde os ninjas são colocados, os mais perigosos. E aí, o que acontece? Tem um ninja lá, apelão, muito apelão, que eu acho que é o Mu, o nome dele. O poder dele é que na prisão as pessoas não podem usar chakra. Então você é uma pessoa comum lá dentro sendo presa e isso impedia as fugas, enfim. Só que no fim desse filme, aí veio um spoiler, o Mu morre, né? O Naruto foi lá pra resolver umas paradas e tudo mais. No final, o Mu morre. E não tinha mais ninguém pra fazer a guarda desse pessoal, ou pelo menos manter o pessoal mais perigoso preso. Então, as 5 vilas estavam se revezando nesse período pra tentar cobrir ali, pra fazer esse trabalho de cárcere. O prólogo, eu vou tentar ser mais breve no resto da história, que algumas partes são bem volta aqui, vai pra lá, sabe? São partes mais chatinhas, mas esse prólogo é muito legal, porque a gente tem a volta de um personagem, que é o Inari, 6 anos depois da primeira missão ranqueado, time 7, e aqui a gente vê ele depois do que aconteceu depois que o Pan acabou com a vila da Folha e eles foram lá, tanto o Inari quanto o vô dele, pra ajudar a reconstruir. E aqui a gente tem a volta do pessoal, do Kakashi falando com eles. Tazuna, ele é um construtor, né? Não só de pontes, mas de outras coisas. E ele está aí reinventando, ajudando o pessoal a fazer um navio que voa. Um avião? Não, é um navio que voa. A todo momento ele é retratado como um navio que voa. Mas aqui a gente vai tratar ele como um dirigível, porque eu me nego a chamar isso aqui do nome dele. Era o nome de Tobi Shashimaru, porque afinal de contas é uma baleia que voa. O País das Ondas é incrível, não pode ver um negócio azul que tá chamando de mar já. Então, só para vocês entenderem, é o mesmo dirigível que aparece em Boruto, tá aqui a imagem. São 2 balões enormes com um negócio, uma cabine no meio, e é isso aí. É um dirigível.
Não vem falar que isso aqui é uma baleia. Porque eles até pintam ele como se fosse uma baleia flutuante. E eu ri pra caramba disso. A gente tem uma conversa aqui e ali com o Tazuna explicando como é que o dirigível funciona, que ele tem trocentas hélices pra aqui e pra cá, que ele usa gazélio. Nada que me interesse muito, que seja muito importante, a não ser você se localizar depois aonde ele vai, né? Porque eles caminham nesse dirigível, então você precisa saber onde é que eles estão e tal. Esse capítulo só funciona pra isso mesmo. E pra nos dizer que o Kakashi tá ali no País das Ondas pra fazer meio que essa inauguração desse dirigível, porque ele pediu pra Tsunade participar dessa última missão antes dele virar Hokage, pra saber se ele era capaz mesmo de ser um Hokage e se ele ia aceitar esse posto. Então ele aceita como se fosse um guardião, assim, uma escolta desse dirigível, porque aí eu ri pra caramba, porque a princípio era para os outros países não saberem da existência desse dirigível, porque eles iam usar assim como arma de guerra, provavelmente, as pessoas mal intencionadas e tudo mais. E aí, só que eles decidiram pintar o troço de azul. Eu ri muito. É que no final, isso fica muito mais engraçado. Eles pintam isso aqui de azul, transformam uma baleia, porque toda a comemoração, champanhe, confetes e tudo mais. E o pessoal convidado que vai participar desse primeiro voo, né? Eles começam a embarcar. Aparece uma moça que estava atrasada. Enfim, nada muito espetacular, até que o Kakashi vê um vulto. E ele deve ter pensado, meu Deus do céu, eu não sou médium, não é pra ver essas coisas. Aí ele foi averiguar e ele tomou um pau. Talvez. Diga-se sim, né? Só que reconhecer esses chutes, esses socos, e já sabia até qual eram os próximos. E aí ele descobriu que era o Lee. Que aparentemente o Guy estava muito, muito feliz com um troço que voava. Um ninja. Ele queria simplesmente voar. E aí ele pensou, não, vamos embarcar aqui clandestinamente e fazer tipo uns 5 crimes diferentes só porque eu quero voar. É tipo colocar o super-homem numa montanha russa e ele vai se divertir. A gente releva, né? É o Guy. Guy é fora de qualquer limite, né? Lembra como é que o Guy terminou no fim de Naruto, né? Em cadeira de rodas. Sim, ele subiu num dirigível de cadeira de rodas. E o Kakashi ainda teve que empurrar ele depois porque ele não conseguia andar sozinho. Bate-boca com o Guy, né? Porque você tá aqui, você não deveria estar aqui, pelo amor de Deus, eu tô tentando fazer meu trabalho, você me deixa trabalhar. O Kakashi e o Guy acabam vendo 2 cidadãos meio suspeitos. E eles estavam armando aqueles papeizinhos que explodem, né? Explosivos. E eles acharam que isso ia acontecer em todo o dirigível. Então eles acharam melhor averiguar todos os cantos do dirigível. O Kakashi foi lá e fez a invocação dos caninos. E aí os caninos foram tirando os papeizinhos junto com o Guy, porque o Kakashi resolveu que ele ia investigar o que estava acontecendo. Eles entraram pelos dutos e eles descobriram que, meu Deus, terroristas. Isso, os terroristas estavam entrando em contato com a Tsunade para dizer que até o meio-dia, 30 minutos no caso, eles tinham para libertar aquele senhor que tinha sido preso lá no início da novel. Senão eles iam começar a matar os passageiros ali de 10 em 10 minutos, se eu não me engano. Cada 10 minutos que se passassem, eles iam começar a matar geral. Eles deram um jeito de botar o Naruto para escanteio, para não sair resolvendo as coisas, que eu achei muito bom. Porque como o Naruto, que foi prender o Garyo, né, no prólogo, a exigência dos caras não matar, não saírem matando todo mundo, eram 57 passageiros, que o Naruto não podia estar sabendo do negócio, não podia nem aparecer, que senão eles iam matar todo mundo mesmo. E nisso a Tsunade, ela fica com o coração meio apertado, porque ela não podia atender a exigência de
libertar o Gariô, porque senão outras vilas começariam a fazer a mesma coisa, outras alianças que são contra o regime atual, vamos dizer assim, iriam começar a fazer a mesma coisa, raptar gente, ia ser um terrorismo avassalador. Então ela estava entre tentar resgatar todo mundo, salvar todo mundo, ou simplesmente deixar aquelas 57 pessoas morrerem pelo bem maior. E que entra o dilema do Kakashi ser um Hokage que quer proteger todo mundo. Acho que todo Hokage quer fazer isso. Mas esse é o principal foco da história, de que o Kakashi não se acha bom o suficiente, não acha que vai conseguir salvar todo mundo, mesmo ele sendo Hokage. Enquanto o Gai estava ali escondidinho, procurando com os outros papéis explosivos, o Kakashi resolveu botar a mão na massa e ir direto em confronto com os caras. E, bom, eles tinham uma arma secreta, aparentemente. Para nossa surpresa, seria a Karryo, que é aquela ninja, ou aquele ninja, porque inicialmente não sabíamos se era um homem ou uma mulher, que tem a máscara da Anbu, e ela é irmã do Hahyo, que é o comandante nessa, sei lá, 11 de setembro. Entre gelo e relâmpago roxo, aí já entrou o Gai no melhor estilo de luta dele, que ele tava sofrendo, coitado, tava ali, ó, sofrendo, mas dizendo que ele tava bem, como o verdadeiro Gai poderia ser. E ele tava de pau a pau com o Hahyo. Eles estavam lutando bastante ali, mas eles não podiam, nenhum dos quatro podia meio que usar um genjutsu muito poderoso, porque senão eles estavam a 5.000 pés. Tava muito alto. E, tipo assim, aparentemente os ninjas não têm um plano de fuga para caso eles precisem cair de mais de 5 metros. E acaba conhecendo um pouco mais aprofundada a história da Karryo, que ela era uma mãe que perdeu o filho, porque todos os médicos acabaram indo ajudar as outras nações na Quarta Guerra Ninja, porque tinha muitos feridos, e não ficou ninguém no País do Fogo, no País das Ondas, para ajudar essas pessoas que precisavam. Então, o filho dela tinha uma Kekken Genkai igual a dela, ele foi meio que discriminado, aconteceu um negócio lá com umas abelhas, enfim. Ele acabou ficando ferido e não tinha mais ninguém que ajudasse ele a ser curado, enfim. Ele tava bem mal mesmo. Ficou com razão traumatizada com tudo isso, e aí ela acabou descontando isso na Vila da Folha e no resto do pessoal, né? Se juntando a essa aliança contra o regime atual. Vou chamar de regime atual, porque eu não sei lá como é que eu vou chamar isso. Junto com o irmão, né? E eles estavam putos da vida, né? Eles queriam que ninguém mais passasse pelo que eles passaram, né? De ser excluídos, enfim. É um pouco genérico, mas do jeito que é contado, até que você fica um pouco tocado. Na investigação de tentar achar um jeito, né, de consertar as coisas, de tirar os passageiros de lá, o Sai meio que dá uma ajudada ali, porque eles fazem um furo. Eles fazem um furo na cabine, metade sai voando, não, um terço sai voando. Eu dou risada porque é engraçado imaginar o negócio. Mas ninguém morreu ali, tá? Alguns dos passageiros acabou morrendo porque Hahyo ficou meio revoltado e ele percebeu que eles não iam soltar o chefe lá, então ele começou a matar um monte de gente, e o jeito que eles matavam era congelando as pessoas. As coisas não estavam muito bem assim pra Vila da Folha, mas aí o Tsuchikage, ele me veio com uma bomba, que assim, a Vila do Uivo do Lobo tinha vendido uma grande quantidade de pó azul, que é um explosivo assim muito ferrenho. E oh meu Deus, onde estavam esse pó azul? Pois é, dentro do dirigível. Dentro desse pó de fogo azul, né? O Kakashi volta pro dirigível, porque sim, ele foi uma das pessoas que saiu voando.
acaba descobrindo como funcionam o estilo da Kariô, que é ela congela as pessoas com o líquido delas, e os ninjas em si, eles só conseguiam se manter de pé porque eles mantinham o chakra rolando no corpo, e aí meio que o corpo ficava aquecido, né? Só que eles não podiam tirar essa circulação do chakra em qualquer ponto do corpo deles, ou seja, se eles usassem um jutsu, por exemplo, e precisassem manter o jutsu na palma da mão, por exemplo, os pés iam começar a congelar, porque esse chakra ia sair dos pés até a mão, então eles tinham que manter esse fluxo do chakra constante para não morrer mesmo. Além da Kariô matar muito mais rápido, ela permitia que o seu adversário não usasse nenhum tipo de ninjutsu, né, ou qualquer outra coisa que envolvesse chakra. Acaba sendo capturado mais uma vez, porque na primeira vez acabaram com o dedinho dele, e ele foi preso na cozinha, numa das cenas mais estranhas que eu já vi Naruto ter. E aconteceu o quê? Como eles furaram algumas partes do navio, esse navio começou a subir sem que percebessem. E não muito, mas ele começou a subir. Então, o Kakashi resolveu pensar: não, vamos meter o maior migué aqui e fingir que eu tô passando mal, porque o navio, o dirigível, ele tá subindo. E se chegar ao certo ponto, o sangue começa a ebulir e as pessoas vão morrer. Então ele começou a passar mal fazendo o quê? Bebendo muito leite e vomitando tudo depois. Cara, tem fanart disso. Que ator que conseguiu fazer os caras acreditarem nisso, nocauteou os dois e começou a passar os passageiros assim por um outro lado do dirigível para tentar solucionar o que eles iam fazer, porque o dirigível tava sem controle e o velho filho da... Ele não ajuda e atrapalha, porque assim, como tinha sido usado pó de fogo azul, ele não ia permitir que o tal dirigível chegasse ao ponto das terras da Vila da Terra, porque o pessoal, sei lá, né? O que passou na cabeça do cara, eu não sei. Ia ser uma infração, um crime de guerra, vamos dizer assim, né? Não é da rocha, né? Eles estavam no limite da rocha. Tsuchikage é da rocha, Brenda, pelo amor de Deus, não faz essa distinção aí, tá difícil. A melhor coisa dessa novel que é o Tsuchikage falando: vocês realmente acharam que a gente não ia ver a porra de 2 balões gigantes passando ali assim, ó, como se nada fosse? A gente só fingiu que não viu, gente. Pelo amor de Deus, é a porra de uma baleia flutuando. De meter o maior migué, né? A gente sabe aquele papinho dizendo: não, a gente não vai pra lá. O dirigível tá indo na Vila da Grama. Não tem nada a ver ali. Não vai chegar ali. Nisso a Tsunade ficou ainda mais num dilema de: eu preciso abater este dirigível antes de chegar na Vila da Rocha. Só que, assim, o Kakashi tá lá. Eu vou ter que matar o Kakashi. Eu mesma não abater, o Tsuchikage vai fazer isso. E, assim, vamos dar um tempo pra ver se ele resolve, se o Kakashi consegue resolver o negócio. Se não, infelizmente vai ter que ser da arrasta pra cima. Resumo bem resumido: o Kakashi consegue se infiltrar de novo, botar os passageiros num canto lá. Acontece que o Hahyo, ele começa a dar os paraquedas pro pessoal. Não, pessoal, vamos pular daqui, vamos se salvar, tá tudo bem, né? Só que aí a gente descobre que nos paraquedas tinha o pó vermelho, porque o intuito deles, se eles não conseguissem libertar o líder deles na base da ameaça, eles iam sim ir lá até no castelo, na prisão, né? E jogar umas bombas humanas pra ver se conseguia libertar o cara assim na força.
A Carriô não gostou nada dessa ideia. O Kakashi meteu o jutsu mais apelão, que é o discurso no jutsu, e conseguiu inverter toda a situação. O dirigível estava sem controle, os paraquedas começaram a cair, e aí o pessoal lá da vila, acho que colocaram todos os 11 de Konoha para fazer, os 11 não, os 10 de Konoha então, para fazer e que os presos fugissem. Era a Vila da Folha que estava fazendo essa manutenção, e aí eles começaram a segurar o pessoal que estava fugindo e tudo mais. Enquanto isso, o dirigível estava caindo a não sei quantos quilômetros por hora, e aí eles resolveram. Se a gente explodir ali, o dirigível vai sair sem controle. Se a gente explodir aqui, ele vai descer com tudo para baixo. Se a gente explodir aqui, ele vai voltar e a gente também não tem controle sobre ele. Se a gente explodir na frente, aliás, atrás, ele vai direto pra Vila da Rocha, então a gente vai morrer. É o quê? Vamos explodir daqui, deixa ele cair com tudo, mas aí enquanto a gente vai fazendo um escorregador gigante de gelo até chegar lá embaixo, de forma tranquila. E como a técnica usa da Kekkei da Carriô. Deixa eu falar assim, é que me passou até batido que o Harriô foi de arrasta para baixo. Ele caiu. Enfim, isso não era tão relevante porque ele é um personagem muito chato. Ele é um vilão muito chato mesmo. Sabe? Ideal muito genérico, o suficiente para você não se importar com ele. Quando ele morre, ele tem aquele arrependimento e tá, ok, que bom, tá bom. Aqui a gente quer ver a Carriô, por enquanto. A Carriô usa a umidade ambiente, e como ela tava usando muito e o dirigível tava pegando fogo, meio que diluindo essa umidade toda, ela acabou ficando sem água para fazer o gelo. E aí o Kakashi teve a brilhante ideia de meter um raio para fazer chover. E ele se jogou, simplesmente. O Tsuchikage era uma pessoa muito chata, o suficiente para ficar ali na linha, esperando o dirigível passar. Então meio que ele salvou o Kakashi, porque ele saiu voando. O raio realmente atravessou ele, por isso que ele foi atingido pelo raio. Começou a chover, conseguiram fazer o escorregador gigas e tiveram um pouso forçado no dirigível. Meio que eles conseguiram parar esse dirigível perto do castelo Ozuki. Então, tipo, a Tsunade tava lá. Como é que vamos resolver? Vamos prender essa mina. Ela meio que tá sentenciada à morte. Vocês sabem disso, né? Acontece que durante toda a novel rolou um clima absurdo entre o Kakashi e a Yo, que do nada o Kakashi acorda e diz: não, como primeira medida de Hokage, eu quero sentenciar o que vai acontecer com a Carriô. Todo mundo ficou olhando mesmo. Inclusive eu, quando eu tava lendo, tava... quer passar a mão. Não é isso que a gente tava pensando. O Kakashi tá, anos luz na nossa frente. Cara, tá faltando um cidadão pra cuidar dessa prisão. E não tem ninguém que consiga fazer isso sozinho. A não ser a mulher que consegue congelar todo mundo e fazer eles usar chakra o tempo todo. Senão eles vão morrer. Esse vai ser o seu trabalho. Você vai cuidar da prisão como carcereira, tá bom? Durante toda a sua vida. Se não, você vai ser morta. Só isso. Vai aceitar não? A Carriô aceitou de muito bom grado. Eu acho que ela aceitou, sabe? Ela ficou até contente demais pro meu gosto. E a história em si, antes do epílogo, se encerra aqui. O último é o epílogo, que é o Kakashi recebendo uma carta. Uma carta suspeita, eu diria. Fica passeando pela vila, tentando ler aquela carta. Pouco de privacidade, o que ele não consegue, porque ele é atacado por praticamente todo o pessoal ali, dizendo que eles estavam ouvindo um boato ali e aqui,
que o Kakashi aceitou uma ajuda em troca de... Isso aqui não devia estar numa novel infantil, mas tudo bem. Ele descobre que esses boatos estão sendo falados através do Naruto, porque afinal de contas, ele ficou fora de tudo isso, ele ficou fulo da vida e decidiu lançar esses boatinhos assim, bem tranquilos, graças a Deus. E ele realmente consegue ler a cartinha, ela é bem curta, dizendo que ela tá gostando muito de fazer parte desse trabalho. E ela, assim, quer ser ainda mais útil. E é isso. Esperava mais? Talvez. Mas assim, é um casal que sim, muito bacana. Eu gostei. É uma novel muito divertida. Eu gostei bastante de ler. Se eu não tivesse procrastinado alguns capítulos ali, com certeza teria terminado em um dia só. Um final de semana você consegue ler isso aqui rapidinho. São letras grandes, né? Capítulos pequenos. Então eu gosto até de capítulos pequenos, porque daí eu posso parar. Eu sou a pessoa que para quando termina o capítulo. Mas ainda assim eu fiquei meio incomodada com a quantidade de capítulos, né? Mas é uma leitura muito tranquila. Como eu falei, tem algumas coisas assim que você pode ficar um pouco perdido no ambiente em que as coisas se passam, porque a gente não tem muito uma noção de como é um dirigível por dentro. Mesmo que ele fale algumas coisas, não é explicado com tantos detalhes assim pra gente se familiarizar assim. Que nem dizer, sentou no banco do carro. Eu imagino como é um banco do carro, mas eu não sei como é que funciona a hélice de um negócio desse, entendeu? Então são coisas que a gente tem que colocar na imaginação e vai pra frente. Mas isso não atrapalha a leitura. Gostei bastante. Me diga aqui nos comentários se você já leu e se você gostou também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!